Oi, quarenteners! Para quem não me conhece, meu nome é Leandra e seja muito bem-vindo ao meu canal Mundo Perverso. E antes de começar o vídeo de hoje, eu já peço para você aí que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e me siga nas redes sociais. Caso você gostar do conteúdo que eu passo aqui, compartilhe esse vídeo e deixe o like. Estou gostando bastante que vocês estão me dando sugestões e continue assim interagindo comigo. Eu sempre também posto algumas coisas no Instagram, então vão lá e me sigam. Decidi abrir um quadro aqui no canal que é a Família Margarina. Pera aí que eu vou explicar. Vai ser um quadro que só vai passar casos entre família, crimes que aconteceram dentro de uma família que parecia ser perfeita. Vamos começar hoje com um caso fora do Brasil. Eu sei que vocês gostam mais dos casos que acontecem no Brasil, mas para começar com chave de ouro eu vou passar esse caso. O crime aconteceu em Salt Lake City em dia 23 de junho de 78. Um homem foi encontrado morto em uma loja de autopeças no subúrbio. Naquela época, havia bastante cidadãos que eram mormons, a religião deles. Então, por mais que tinha crimes na cidade, era uma cidade que tinha bastante pessoas da religião, com seus conceitos conservadores. E aconteceu esse crime no mesmo dia que eles faziam a comemoração dos pioneiros, que foram os primeiros mormons que chegaram na cidade. O homem se chama Fake Bradshaw, ele tinha 76 anos, dono de uma loja. Mesmo que sua loja ia bem, ele ia de segunda a segunda trabalhar. Esse homem acabou levando 2 tiros a queima-roupa. Assim que a polícia chegou no local, suspeitou que era uma cena de crime, um assalto que deu errado, porque o caixa e a carteira dele estavam no chão vazios. Tudo não passava de um simples assalto que deu errado. Esse crime aconteceu dia 23 de junho de 78. Esse cidadão que foi encontrado morto na sua loja, ele era dono da loja e ele foi encontrado com 2 tiros a queima-roupa. E a polícia, quando chegou lá, acabou encontrando a cena e achou que era um assalto que deu errado. Sendo assim, a polícia chegou às 9 horas da manhã lá e eles suspeitavam que o quê? O crime aconteceu entre 7 e até as 9 horas quando a polícia foi acionada. E eles começaram a investigar. Bradshaw, ele era casado com Berenice. Os dois juntos tiveram 3 filhas. A mais velha era Marilyn, Elaine era a filha do meio e a mais nova era Frances. Bradshaw, ele também tinha um gerente que trabalhava com ele diretamente na loja. Ele falou que era impossível ter sido algum tipo de funcionário ou algum inimigo dele, porque além de ser patrão, ele era um ótimo amigo para os seus funcionários, sempre priorizava os funcionários. Então assim, rixa ali não existia. Mas o gerente acabou confirmando, assim, levantou uma suspeita para a polícia que poderia ter sido algum dos 2 netos que ele tinha. Esses 2 netos, um era o Mark e o outro era o Larry. Eles eram filhos de Frances. Ela foi casada, no primeiro casamento ela teve os 2 filhos, que eram o Mark e o Larry, e no segundo teve uma menina que o nome não foi divulgado. Quando os netos eram pequenos, eles chegaram a passar uma temporada na casa dos seus avós, e todo mundo dizia que ele amava maltratar os seus avós. Mark, por sua vez, quando ele tinha uns 8 anos de idade, ele pegou uma faca de açougue e saiu correndo atrás da sua avó. E o Larry, nessa mesma época, chegou um tempo que na escola ele caía de 4 e ficava latindo como se fosse um cachorro. Sim, a família e os amigos, quem tinha convivência desde quando eles eram crianças, acreditava que a Frances era uma mãe negligente. Isso não foi provado, mas todo mundo levantou essas suspeitas. No verão antes, em 77, o gerente acabou confirmando que os jovens roubaram o valor de $200 mil dos seus avós. E além disso, como eles trabalhavam lá na Autopeças, eles saíam no serviço para ver conteúdos pornográficos, ficavam insultando as mulheres, mexiam com elas, fazia a vida dos funcionários um inferno. Chegou num ponto que todos eles queriam que fossem mandados embora, porque não tinha como conviver com eles assim. A polícia acabou suspeitando disso, porque se no verão passado aconteceu isso, por que nesse ano não poderia ter sido diferente? Para deixar muito bem claro para vocês, ele não demitiu os netos, não era por causa que, são meus netos, ou ele passava a mão na cabeça deles,
mas não demitiu por causa de sua esposa, que assim, ela sempre acoitava os problemas deles, sempre passando a mão na cabeça deles. Não ia admitir que o seu marido demitisse seus próprios netos. Quando a polícia foi dar a notícia, a sua esposa ficou em choque, começou a chorar. Teve uma reação comum de uma mulher que perdeu seu marido. Só que assim que a polícia foi avisar o seu neto Léo, o mais novo, ele acabou entrando na sala e teve uma reação indiferente, como se não se importasse que seu avô tivesse morrido. Foi pro topo dos suspeitos. A polícia chegou a questionar onde que ele estava nesse horário das 7 até as 9 horas da manhã. E ele disse que ele estava fazendo um treino de voo. Foi confirmado. Quando questionado sobre o seu outro neto, o mais velho, Mark, foi confirmado que ele estava com a sua mãe em Nova York. Então, provavelmente não tinha como ele sair de Nova York para ir matar o seu avô. A polícia ficou bastante intrigado com a reação do neto, com a história do gerente e começou a ir a fundo na vida dele. Aparentemente, parecia assim um cara que tinha uma autopeças no subúrbio, um cara simples. A polícia ainda na investigação falou que a casa dele era muito simples, o carro era muito simples. Mas eles começaram a se questionar o motivo, se tinha alguma coisa a mais que ninguém sabia. Quando foi investigado, para surpresa de todos, por mais que ele aparentasse ser uma pessoa bem humilde, acreditava-se que ele era o homem mais rico de Utah naquela época. Ele era um dos maiores acionistas de petróleo. Então assim, ele rendia muito dinheiro. Frank, para deixar os seus lucros espalhados, ele acabava deixando um pouco no nome de cada filho e esposa. Por mais que ele aparentasse não ser tão rico, ele era o mais rico naquela época. E apesar dele ser muito rico, ele era bastante muquirana. Não sou eu que tô falando que ele era muquirana, mas nas pesquisas que eu fiz, ele era bastante mão fechada, até para sua esposa, quando ela precisava comprar alguma coisa de casa. Comprar uma geladeira melhor, porque a dele estava muito antiga. Ela tinha que pegar cheques escondidos e fazer as compras. Ele não deixava de jeito nenhum que gastasse o dinheiro dele assim. Ele era uma pessoa por mais que tinha bastante dinheiro, ele estava feliz com a sua casa, que era bastante simples, o seu carro que era bastante antigo, e sua esposa tinha que acabar comprando as coisas escondidas dele. Quando a polícia foi falar com as suas filhas, aí teve uma surpresa. A primeira foi Marilyn. Ela acabou contando também que a polícia já sabia que os jovens acabaram roubando uma quantia de $2 milhões do avô. E disse que eles eram bastante suspeitos. A irmã do meio, ela já disse que por mais que ele tivesse roubado isso, poderia ter pena deles, porque eles passaram por muita coisa e tal. Só que na hora que ia questionar sobre o que ele passou, que no caso eu acredito que seja a negligência da mãe, tá? Que eu contei pra vocês. A Frances chegou e ela não teve êxito. Ela começou a acusar a mãe dela, disse que o mais provável, quem poderia ter feito aquilo ou mandado ter feito aquilo com o pai, foi a sua mãe, que tinha que pegar coisas escondidas porque o seu pai não deixava ela gastar. A polícia não acreditou nisso e assim o caso acabou sendo esfriando. Por mais que eu conte os fatos bem rápido para vocês, uma investigação, sendo no Brasil ou fora do Brasil, demora muito tempo. Tem crimes que demoram anos, 15, 20 anos para serem descobertos. E não foi diferente com esse. Passou meses e meses, ainda o principal suspeito era o Léo, e por mais que ele estava na sua aula de voo. E aí, para confirmar, assim, aumentar mais as suspeitas dos policiais, a polícia recebeu uma ocorrência que Léo, aquele que era o principal suspeito, havia tentado cometer um homicídio contra o amigo de quarto. E o motivo era que ele achava que o amigo estava emitindo ondas sonoras para que ele se tornasse uma mulher. Todo mundo ficou assim, um auge, porque ele tentou cometer o homicídio do amigo, do colega de quarto, por causa disso. E ele acabou sendo preso. A polícia ficou aliviada, porque por mais que ele não tivesse preso por causa da morte do avô, ele já estava na cadeia por causa de um crime parecido. E aí vocês já podem me falar, então tá tudo resolvido, por mais que não teve como provar, tá tudo muito certo, né? Só que em outubro de 1980, para surpresa de todos, a Marilyn, a filha mais velha, ela acabou indo na delegacia entregar a arma do crime. Aí eles acharam por que ela tem a arma do crime, foi ela? E ela disse que não, só que um amigo dela pediu para entregar, disse que a pessoa que matou pediu para guardar a arma e ele pedia anonimato. Assim que foi feito o teste da arma, deu positivo, foi a mesma arma que matou o Bradshaw.
E aí o segundo passo era analisar, porque tinha um papelzinho bem pequenininho com o endereço de uma cidade no Texas. Eles investigaram até que chegaram no John, de 22 anos, que John foi questionado por que estava o endereço dele da arma. Ele disse que foi um amigo que pediu. A polícia já não pensou duas vezes. Ah, foi o Larry que pediu para você fazer essa compra? E para surpresa de todos, quem comprou a arma foi o Mark, o filho mais velho. E a polícia agora tinha um desafio enorme, que era como provar que ele saiu de Nova York, conseguiu matar o avô e voltou no mesmo dia. Diferente da nossa época, que a gente quer saber os horários de voo de uma pessoa, é só entrar no sistema e ver, puxar pelo CPF, o RG, você consegue encontrar. Só que naquela época era tudo registro feito à mão. Então a polícia começou a olhar todos os registros de 78, um por um. Quando foi encontrado os registros, foi comprovado que sim, ele estava no local do crime no dia e ele acabou matando o seu avô. Quando ele foi preso, o anônimo que pediu para entregar a arma na delegacia acabou indo lá e falando que não tinha agido sozinho. E quem foi o mandante do crime foi Frances, a sua filha mais nova. Mark, quando ele passou um tempo na prisão, ele já não tinha mais influência da sua mãe. Ele começou a cair na real que ele tinha sido usado para sua mãe para cometer aquele crime. Quando ele foi no julgamento, ele confessou que a mandante do crime foi a sua mãe. Que um ano antes ela pediu para os meninos jogarem drogas no mingau do seu avô para que assim ele morresse antes. Os meninos não aceitaram, então a mãe falou que eles eram obrigados a roubar o máximo de dinheiro possível. Então foi por isso que em 77 eles roubaram uma quantia de 200 milhões de dólares do avô. Já em 78 ela pediu primeiro para o Larry matar o avô. Larry não aceitou, então ela colocou ele para fora de casa. E Mark, com medo de também ser expulso de casa, acabou aceitando. Frances e Mark acabou sendo o último julgamento em 83. Mark foi condenado em homicídio de 2º grau e a sua mãe em homicídio de 1º grau. Pegou perpétuo, mas naquela época não é igual aos tempos de hoje, que a pessoa pega perpétuo e fica no mínimo 50 anos para tentar conseguir uma condicional. Então Mark acabou passando 13 anos e a sua mãe também. Agora tem duas versões do que aconteceu com ela. Depois que ele saiu da cadeia já não teve mais histórias sobre ele, não sabe o que aconteceu. Mas tem duas versões, a segunda eu acredito mais. Frances, assim que saiu da cadeia, então ela foi viver com o dinheiro da herança do seu pai, que ela herdou. E a segunda versão, que fala lá nos sites deles, lá do país deles, é que depois que ela saiu da cadeia, ela acabou indo para um hospício, ela acabou ficando louca e morreu em 2004. E eu vou contar uma curiosidade para vocês. Incrível que pareça, a Berenice ela não acreditava que tinha sido a filha que tinha mandado cometer o crime. Para ela, os 2 netos eram sementes do mal e ela foi acusada injustamente. Então, a Berenice passou muito tempo investindo para a filha sair antes, porque ela não acreditava nisso, ela acreditava que só os netos eram ruins. Então, gente, o que vocês acham disso tudo? Vocês acham que eram os netos que eram ruins? Eles desde pequeno tinham esses negócios de raiva, de pegar fax e sair correndo atrás dos avós? Ou você acha que as crianças elas não nasceram assim e a mãe, como negligenciando a educação, acabou criando 2 monstros? Porque o Léo, ele que estava preso porque tentou um homicídio do colega de quarto, e Mark matou o seu avô. O que vocês acharam dessa história, hein? Quando eu vi essa história desse crime, eu fiquei bastante chocada. Porque de fora parecia uma família comum, um cara trabalhador, que não tinha muito dinheiro. Aí quando a polícia começou a investigar, descobriu que o cara era podre de rico e que a família escondia bastante segredos. E aí, gente, o que vocês preferem? Uma família bastante unida ou aquelas de margarina que parece ser perfeita e acontecem uns crimes desse? Me deixem aí sugestões para os próximos casos. Um beijo e até mais.